Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Matemática em Detalhes. Meu nome é Sérgio Sato, sou engenheiro formado pelo ITA e criador desse canal. O objetivo dessas aulas é abordar temas diversos da matemática em diversos níveis, desde o ensino fundamental 1 até o colegial. Com isso, espero sinceramente poder ajudar vocês a elevar o nível de conhecimento dessa matéria tão fascinante. Se você ainda não se inscreveu, eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Isso vai ajudar muito o canal a crescer. E não se esqueça de fazer os comentários, inclusive com sugestões de novos assuntos que poderão ser abordados futuramente. Então chega de conversa e vamos dar início à aula de hoje. Olá pessoal, vamos iniciar hoje então a aula de equações exponenciais. É a parte 1 dessa aula, né? A pequena revisão para vestibular. Então vamos começar aqui com a nossa definição, né, de que são equações exponenciais. Basicamente, equações exponenciais são aquelas que a incógnita está no expoente, tá? Conforme vocês conseguem ver no próprio quadro de vocês aí agora, né? Então um exemplo típico aí é 2x igual a 2,3. Reparem bem que a incógnita aqui está no expoente, né? E aqui no item B, no exemplo B, nós temos outro tipo de equação exponencial, a incógnita também está no expoente, né? E são duas equações, dois exemplos típicos do que vem a ser uma equação exponencial. A propriedade que nós vamos utilizar é básica, né? Essa aqui, tá? Que dado que a base é positiva, repare bem que a definição ela se restringe ao campo do real positivo, não nulo, tá? Então aqui tem duas restrições, a base tem que ser positiva e não nula, tá? Então basicamente quando você tem essa pré-condição, né? Então o que você pode afirmar? Que se você tem uma igualdade aqui de bases iguais, né? Reparem bem, as bases são iguais, né? O A aqui e o A aqui, obedecendo essa condição aqui, né? Ou seja, são positivas e diferentes de zero. Desde que isso ocorra, tá? Você pode afirmar, né, que essa igualdade aqui só é possível se os expoentes são iguais, ok? Repare que é C e somente C, né? Então, se os expoentes são iguais, essa igualdade é válida. A potência, essas potências aqui de bases iguais é válida, ok? Então, voltando àquele exemplo inicial nosso, né, e aplicando aqui essa propriedade importante, né, no exemplo A, 2x igual a 2 à terceira, repare-me que as bases são iguais e são positivas, dentro dessa condição aqui, né? Elas são positivas, não nulas, 2 evidentemente é positivo e não nulo, né? Quando isso acontece, a gente pode afirmar que os expoentes necessariamente têm que ser iguais, né? Então, nesse caso, x igual a 3. Aqui é a mesma coisa. Repare-me que a base é 2, tá? Portanto, a base é positiva. A, no caso, A igual a 2, né? A base maior que zero, né? Que é basicamente o que diz aqui a nossa propriedade aqui em cima, né? Que nós vimos aqui, certo? E aqui, né, pela propriedade nossa, nós podemos afirmar que os expoentes necessariamente têm que ser iguais, né? Por quê? Porque as bases são iguais e, portanto, as potências aqui, né, elas só são iguais se os expoentes forem iguais. Então aqui nós temos que x menos 1, né, que é a potência, é o expoente dessa potência, e 2x menos 2, que é o expoente dessa potência aqui do lado direito. Elas têm que ser iguais por essa propriedade aqui, ok? Então, resolvendo essa conta, x igual a menos 1. X igual a 1, desculpa, não menos 1 não, 1. Aí nós temos alguns tipos de equações exponenciais que são importantes, né? Nós sabemos, né? A igualdade, o tipo 3,1, nós já vimos, ela utiliza basicamente essa igualdade, né?
a 3,2 a gente reduz a equação dada, né? No caso a equação dada é essa aqui, é uma equação exponencial. Como a gente identifica ela? Tá? São equações normalmente redutíveis a uma equação do segundo grau. Tá? Reparem bem que aqui você tem 2 elevado a x e aqui também, né? Lembrando que essa expressão, né, nada mais é do que essa, né? Ok, pessoal? Então, se você chama isso aqui de y, evidentemente isso aqui é y2, certo? Para quem tem alguma dificuldade aqui nessa passagem, nós temos videoaula aí falando a respeito de potenciação e as propriedades dela. Mas aqui basicamente, né, é uma potência de potência e nós utilizamos também a propriedade da multiplicação, comutativa da multiplicação. Então aqui é a mesma coisa que você escrever isso aqui, né, x2, né, reparem bem que eu só troquei a ordem desse produto, porque o produto é comutativo. E aqui você tem a multiplicação, né, de dois números em cima. Então ele pode ser escrito aqui, que é a propriedade da potência de potência, tá? Quem tiver dificuldade é só assistir a nossa aula ali de potenciação. Mas enfim, voltando aqui ao nosso exercício, reparem bem que eu posso chamar isso aqui de y, isso aqui vai ser y quadrado, como nós mostramos aqui. Então essa equação ela é redutiva a essa, é uma equação de segundo grau, certo? Onde nós fizemos que 2 elevado a x é y. Resolvendo essa equação, ela é bem simplesinha de ser resolvida, né? 1 em 4, né? E como y... só um detalhe, né, pessoal? Para quem tem dificuldade de resolver essa equação, nós também temos vídeos, aulas específicos para a resolução de equação de segundo grau, tá? Então, resolvendo essa equação, voltando aqui, né, y igual a 1 ou y igual a 4, mas y é igual a 2x, né? Então no lugar do y nós vamos voltar aqui o 2x, né? Certo? Isso é igual a 1 ou y é igual a 4, tá? Então 2x igual a 4. Aqui sim nós caímos numa equação exponencial, né? São duas equações exponenciais. Lembrando que é 2 elevado a 0, né? E 4 aqui é 2 elevado ao quadrado. Então são duas equações exponenciais que nós temos que resolver bem simplesinha, só igualar os expoentes, né, por aquela propriedade que nós vimos no início dessa aula. Então x só pode ser 0 ou x igual a 2. Né? X igual a 2 aqui, né, porque para mim que os expoentes têm que ser iguais. Né? Então x igual a 0 ou x igual a 2. Os expoentes têm que ser iguais porque eu posso concluir isso porque as bases são iguais, certo? É 2. Então nós vemos dois tipos, né? Recordando aqui dois tipos de equação. A primeira aqui é direta, é só aplicar a propriedade. Né? Repare bem que a gente não resolveu essa aqui, né, pessoal? Mas esse aqui é só igualar os expoentes, né? Porque a base aqui é igual, é 2/3, tá? A base é positiva, 2/3 é positivo, certo? Ou seja, é real e é diferente de zero. Ok? Então é só aplicar. Então essa propriedade aqui ela é válida, tá? Então é só aplicar aqui, você chega à conclusão que x menos 1 igual a 2 e portanto x igual a 3, né? Então repare bem que nós temos dois tipos aqui de equação, nós vimos, né? O primeiro é a aplicação direta dessa propriedade aqui, certo? E a segunda é um tipo que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais, identificar essa particularidade da equação, onde você pode reduzir a equação inicial dada é uma equação de segundo grau. Tá? É substituição de variável. Né? O terceiro tipo aqui é quando as bases são distintas. Né? Aí nós vamos ter que empregar logaritmos. Aqui a gente vai ver rapidinho, mas essa aula aqui de logaritmo, nós temos também aula específica a respeito disso. Tá? E a gente não vai tomar muito tempo com isso não, né? Porque a gente já viu lá em logaritmos, ok, pessoal? Então é só dar uma olhadinha lá que a gente resolve, a gente trata especificamente desse tipo de equação.
Então vamos começar a resolver alguns exercícios para dar uma fixação para a gente praticar um pouquinho, ficar um pouquinho melhor, né? Bom, aqui é o primeiro exercício, 2x igual a 8, né? Lembrar que o 8 é 2 a terceira, tá? Sempre, aparentemente, as bases seriam diferentes, então a gente resolveria por logaritmo, tá? Mas a gente tem que lembrar, né? E vocês têm que ter o resultado de algumas potências na cabeça. É como se fosse tabuada mesmo, né? A potência de 2 e 3 é interessante vocês saberem, né? 2 ao quadrado, né? 2 ao cubo, e assim vai, né? Até 2 a décima, né? 3 a primeira, 3 a segunda, 3 a terceira. Essas potências aqui são interessantes vocês, o resultado dessas potências, vocês saberem, tá? Então aqui aparentemente, reparem bem que aqui nesse primeiro exercício no item A, eles são bases distintas, né? Então a gente não poderia aplicar diretamente, não podemos mesmo aplicar aquela propriedade que nós vimos lá no início da nossa aula, né? Que é basicamente essa propriedade aqui, né, pessoal? Que é essa aqui, né? Porque lembre-se que para a gente utilizar essa propriedade, as bases têm que ser iguais, tá? Que não é o caso desse aqui. Mas repare bem também, antes de a gente continuar, né? Que a gente viu três tipos de equação, né? Essa aqui, para a gente aplicar isso aqui, as bases têm que ser iguais, né? Para a gente aplicar esse aqui, a gente tem uma mudança de variável, o segundo tipo de equação exponencial e o terceiro tipo são bases distintas, tá? Então, aparentemente, esse exercício 1 aqui, ela cairia no terceiro tipo, tá? Ou seja, as bases seriam diferentes, mas se a gente recordar que 8 na verdade é 2 ao cubo, aí não, né? A gente que tem que 2ax é igual a 2 à terceira, ou seja, né, reescrevendo aqui só para a gente visualizar melhor, né? Nós vemos aqui que a base são iguais, né? Então a gente pode aplicar aquela propriedade que nós vimos no início da aula. Na verdade, uma única propriedade que nós vimos, né? Que se as bases são iguais, né? Desde que as bases sejam positivas, né? Ou seja, real positivo, né? Diferente de zero, portanto, a gente pode igualar os expoentes. Então aqui no caso é 3. Essa igualdade aí só é igual se x for igual a 3. Tá? Lembrando sempre que a propriedade diz também que se x é igual a 3, nós podemos concluir essa igualdade aqui. Tá? Aqui, de novo no item B, né? Lembrando que isso aqui é 2 elevado a menos 2, né? 4 é 2 ao quadrado, né? Então invertendo da 2 a menos 2. Então aqui sim as bases são iguais, 2, né? E aí a gente pode tirar da propriedade que x é igual a menos 2. Tá? Repare bem que isso aqui também, ele aparentemente seria uma equação de bases diferentes, né? 1/4 e 2, né? Mas lembrando que 1/4 e 2 é menos 2, né? Quer dizer, 1/4 é 1 elevado a 2 ao quadrado, né? E 1 elevado a 2 ao quadrado é isso aqui, aplicando a propriedade da potenciação. Para quem tem uma dificuldade é só olhar nossos vídeos ali que nós tratamos especificamente desse tipo de caso, né? Aqui também é a mesma coisa, as bases são aparentemente distintas, né? Mas lembrar que 64 é 4 ao cubo, né? Então você tem essa equação aqui. Isso aqui, na verdade, é isso aqui, né? Para quem tem dificuldade aqui nessa passagem, né? Também, voltando aí, tem aula de potenciação, que a gente trata especificamente disso, ok, pessoal? Nós não vamos ficar entrando no detalhe aqui, né? Bom, aqui as bases sendo iguais, né? 1/4 no caso, x quadrado tem que ser igual a 3, né? Os expoentes aqui é x quadrado e 3, certo? Então, x quadrado igual a 3, x é igual a mais ou menos raiz de 3. Então vamos para o item D, né? Aqui vamos ganhar um pouquinho mais de espaço e vamos descer um pouquinho a nossa luz aqui. Então esse item D aí é a mesma coisa, né?
Na verdade é só a gente trabalhar um pouquinho, né, as propriedades que a gente viu em potenciação. Quem não viu a aula é só dar uma olhada ali, né? Mas isso aqui a gente pode dizer que é, repare bem que 16 é 2 à quarta, né? E 8 é 2 ao cubo, né? Então aqui já sugere que é uma igualdade de potência de base 2, tá? Lembrando que o 2 à quarta aqui no caso está no denominador, né? Então a gente passando para lá é só inverter a ordem do expoente, tá? Então isso aqui na verdade é 2 elevado a menos 4, né? O 1 16 avos nada mais é do que 2 elevado a menos 4. Isso aqui está elevado a 2x a menos 3. O 8, por sua vez, nós vimos que é 2 ao cubo, então nós ficamos com essa equação. Ainda as bases não são iguais, reparem bem que aqui está 2 a menos 4, né? E aqui está 2, ainda não podemos igualar, né? Mas lembrando das propriedades da potenciação, né? Que você tem uma potência de potência, né? Nesse caso. Então isso aqui é 2 elevado a, tirando para fora, é menos 4, 2x menos 3, né, pessoal? Isso aqui é igual a 2 ao cubo. Aí é só resolver, é só igualar expoente. Agora sim, né, as bases são iguais, 2, nós podemos igualar os expoentes. Aí ficaria menos 4 elevado a 2x menos 3 igual a 3, tá? Aí é só resolver, tá, pessoal? A gente não vai ficar perdendo tempo com resolução de equação simples, né? É só resolver a equação aqui. É bem simplesinho. Equação no primeiro grau bem simples, tá? Agora aqui o item de E. Só um negócio, só uma coisa, né, pessoal? Se vocês tiverem alguma dificuldade, é só olhar vídeo da equação do primeiro grau que nós tratamos especificamente, tá? Nós não estamos resolvendo aqui para não perder tempo, porque a matéria aqui é equação exponencial, tá? Então nós temos aqui mais uma equação, né? Equação exponencial outra vez, né? Como nós dissemos lá no início da aula, é sempre bom ter o resultado de algumas potências, particularmente o 2 e o 3, né? O 81 aqui no caso é 3 à quarta, né? E o raiz de 3 é 3 elevado a meio. Para quem tem dificuldade é só olhar a nossa aula lá a respeito de radiciação que nós temos também. Então aqui ficou basicamente com isso, né? A gente fica com isso aqui, 3 elevado a meio, que é raiz de 3 elevado a 2x menos 3, tá? Isso é igual a 81, que é 3 à quarta elevado a x. Ainda as bases não são iguais, repare bem que aqui nós temos 3 elevado a meio e 3 elevado a quarta. Não são iguais, né? A gente precisa primeiro tirar esse meio daqui de fora e esse 4 de fora também, porque aí só ficaria 3 lá dentro, tá? Então aqui é uma potência de potência, né? Então ficaríamos assim, né? 3 elevado a meio vezes 2x menos 3, tá? Isso é igual a 3 elevado a 4 vezes x, tá? É potência de potência. Então agora sim nós podemos igualar os expoentes, aplicar a propriedade, né? Que diz que meio vezes 2x menos 3 é igual a 4x, tá? Então aqui também uma equação simplesinha para ser resolvida, equação no primeiro grau, tá? Nós também não vamos ficar tratando disso aqui, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade, só dar uma olhada na equação do primeiro grau ou fazer um comentário aqui que a gente até resolve, tá, pessoal? Mas acho que não tem necessidade, né? Que é uma aula só de revisão. Aqui o 8 é 2 ao cubo, né? É outra vez a propriedade da potenciação, então isso aqui na verdade é 2 elevado a, esse raiz de 8 é 2 elevado a 3 meio, né? Quem tiver dificuldade, novamente, é só olhar os vídeos que nós tratamos, que nós ensinamos radiciação no caso, né? E aqui é 2 elevado a menos 1, né, pessoal? Meio é 2 elevado a menos 1, então nós temos isso aqui. Ainda não são iguais, reparem bem. Aqui 2 elevado a terceira é 3 meio e aqui é 2 elevado a menos 1. Então a gente tem que tirar os expoentes para fora, né? Ficaria uma potência de potência
3 elevado a meio vezes 2x menos 3, tá? É igual a 2 elevado a menos x, tá? Então é só igualar esses dois expoentes. Agora a gente pode aplicar a propriedade, né? Porque as bases são iguais. E a gente pode aplicar a propriedade e resolver a equação também simplesinha de ser resolvida. Uma equação de primeiro grau bem simples, né, de ser resolvida. Esse item aqui, esse exercício aqui, tá? É a mesma coisa, né? Na verdade, isso aqui é 2 elevado, a gente viu, potência de potência, x elevado a x mais 4, tá? Que é igual, lembrando que 32, opa, aqui tá, lembrando que 32, né, pessoal, é 2 elevado a quinta, né? Então aqui você pode igualar os expoentes aqui, né? Então fica a equação x vezes x mais 4 é igual a 5. Tá? Essa aqui é uma equação do segundo grau, né? Para quem não sabe, nós temos também aula específica a respeito disso, equação do segundo grau. Tá? Se alguém tem algum tipo de dificuldade, né? Mas isso aqui nada mais é do que x quadrado mais 4x menos 5 igual a zero. Né? Isso aqui rapidamente nós concluímos que x é igual a... Então se a gente resolver essa equação, né? Resolvendo essa equação aqui, x quadrado mais 4x menos 5, nós obtemos isso aqui. Para quem não entendeu como a gente fez rapidamente isso, é só assistir a nossas aulas também de equação de segundo grau, que nós entramos em detalhes aí como se faz isso rapidamente. Esse exercício item B aqui, ele é um exercício que a gente aplica a propriedade da potenciação, tá? Da radiciação, desculpa, né? Isso aqui pode ser reescrito, é só multiplicar os índices, né? Então na verdade isso aqui é a raiz de 3, índice 3x menos 1, né? 2 elevado a 3x menos 1. O que nós fizemos aqui, pessoal? Nós multiplicamos esses índices, tá? Então a multiplicação desses índices resultou 3 vezes x menos 1. Para quem tem alguma dificuldade é só ver as aulas de radiciação. Isso aqui, nós temos isso aqui, né? 3x menos 7, 8 elevado a x menos 3 igual a 0. Tá? Repare bem que o 8 na verdade é 2 elevado ao cubo, né? A gente vai colocar aqui 2 elevado ao cubo, já para ganhar um tempinho, né? Que está elevado por sua vez a x menos 3. Ok? Então, continuando a resolução desse exercício aqui, aqui a gente aplica a propriedade da radiciação aqui também, tá? Então nós ficamos com 2 elevado a 3x menos 1 sobre 3 elevado a x menos 1, né? Isso aqui é 2. Repare, esse expoente cai fora, né? Isso aqui, essa expressão aqui, pessoal, só para a gente ganhar uma passagem, nada mais é do que essa, né? Essa expressão aqui, nada mais é do que essa aqui. 2 elevado a 3x menos 3, tá? Então a gente vai usar isso aqui, tá? Só isso aqui. Como isso aqui é raiz disso aqui ainda, né? É raiz de 3x menos 7, né? Então essa expressão toda aqui nós podemos escrever como sendo 2 elevado a 3x menos 3 elevado a dividido por 3x menos 7. Então, aqui sim nós temos uma igualdade, potência de bases iguais, né? Aí a gente podemos igualar o expoente, né? Usando a propriedade que nós vimos lá no início da aula. Então, você chega nessa equação, que nós também não vamos resolver, né, pessoal? Que é bem simplesinho de ser resolvida, tá? Só que
para ganhar tempo, né? Então nós deixamos, é só resolver essa equação, a resposta aqui está aqui, né? Por isso que nós deixamos a resposta aqui. Então é só vocês resolverem, vocês vão obter 5 terços. Isso é mais para a gente ganhar tempo, né? Para a gente não perder tempo para o que interessa, né? Então aqui nós temos uma última série de exercícios, né? Ela é um pouquinho diferente das outras, mas reparem bem que aqui você tem essencialmente 2 elevado a x, né? Somado com o expoente, lembrando que se a gente aplicar a propriedade da potenciação, para quem tem alguma dificuldade, dá uma olhada lá na aula da potenciação, mas isso, o 2x mais 1 nada mais é do que 2 elevado a x vezes 2 elevado a primeira, né, pessoal? Potência de mesma base, produto de potência de mesma base, conserva a base e soma o expoente, é o que está aqui, tá? E assim, analogamente, nós temos que isso aqui é 2x elevado a 2 ao quadrado menos 2x elevado a 2 ao cubo, tá? Isso aqui é igual a menos 32, tá? Resolvendo essa passagem aqui, repare bem que x aqui, ó, ela é comum, tá? Aí você pode tanto chamar ele de y para vocês poderem visualizar melhor, né? E aí você teria 2y, aqui é y e aqui é 2, né? Aqui é 4 e aqui é y, então eu ficaria mais 4y, aqui é 8, né, pessoal? Então é menos 8y igual a menos 32. Aí fica aqui uma equação do primeiro grau bem simples de ser resolvida, né? Aqui reparem bem que é menos 2y, né? Passando para lá e dividindo, você chega aqui, y igual a 16, tá? Que é 2 a quarta, tá? Lembrando que y é 2x, né? Que nós fizemos isso aqui no início. 2 elevado a x, então x só pode ser 4, tá? Eu não sei se a passagem aqui foi muito rápida, né? Se a gente precisa rever, mas basicamente a gente resolveu uma equação no primeiro grau, tá? Como? Substituindo 2 elevado a x por y, tá? Nós fizemos uma mudança de variável. Aí chegamos na equação, isso aqui é menos 2y, né? É igual a menos 32, né? Repare bem que 2 divide aqui dá 16, y é igual a 16, lembrando que não é o y que você quer, certo? Você quer o x, né? Que é a variável do expoente aqui, né? É a variável expoente. Então, porque y na verdade é 2 elevado a x, né? Então, no lugar do y, nós fizemos, lembrando aqui que nós fizemos 2 elevado a x, né? Então é 2 elevado a x, tá? Então a gente cai nessa equação aqui, que é bem simples de ser resolvida, né? Reparem bem que aqui nós temos o mesmo tipo de problema, só os expoentes são de outro tipo, né? Mas é a mesma coisa, essencialmente a mesma coisa, tá? Você pode resolver decompondo ele aqui, né? Isso aqui é 2 elevado a, de novo, né? X quadrado, potência de potência, né? É o produto de potência não, desculpa, pessoal. Potência de mesma base, né? Isso aqui é potência de mesma base. Então a gente multiplica a base, somos expoentes, tá? Então a gente pode escrever isso aqui. Tá? Reparem bem que aqui é 1, né? É a mesma coisa do item anterior, só muda o expoente, né? Só os expoentes são diferentes, ok? Então nós teremos uma equação parecida, né? Repare bem que a equação é a mesma, né? A única coisa que vai mudar é a variável. Ao invés de ser y igual a 2x, y igual a 2 elevado a x quadrado, tá? Essa aqui é a minha variável. Então, de novo, você vai cair na mesma equação em y, 2y mais 4y menos 8y igual a menos 32, né? Aí nós vamos chegar à conclusão que y é igual a 16, que é 2 elevado à quarta, né?
Só que aqui pra gente agora nesse exercício y é 2 elevado a x quadrado e não x, tá? A mudança que variável que nós fizemos é essa aqui, ok? Então seria 2 elevado a x quadrado é igual a 2 elevado a quarto. Nós podemos aplicar a propriedade que nós vimos no início da aula, são potências de mesma base, né? Repara bem que a base aqui é 2, então nós podemos igualar o expoente, o x quadrado igual a 4. Ok? Resolvendo isso aqui, né? X igual a mais ou menos 2. Tá? E agora, resolvendo mais aqui, continuando aqui na resolução do exercício, nós vemos aqui que nós temos um exercício um pouquinho diferente, né? Esse 1/4 aí, reparem bem que ele é 2 elevado a menos 2, né? Isso aí é menos x, mais 2 elevado a x menos 2 igual a 0. Tá? Continuando a resolução, isso aqui é 2 elevado a 2x, mais 2 menos 2 igual a 0. 2 elevado a x menos 2 igual a 0. Aqui de novo, né? Como a gente viu, é um dos tipos de equação, o segundo tipo que nós vimos de equação, onde claramente você tem que... é uma substituição de variável e cai numa equação de segundo grau. Reparem bem que aqui você tem, nessa equação aqui, você tem a base 2 elevado a x, que é comum nesses dois casos, né? Então você pode fazer uma mudança de variável, 2 elevado a x, y, né? Fica y quadrado mais y menos 2 igual a 0, né? Aí você tem que y é igual a mais 1 ou y é igual a menos 2, tá? Essa solução não interessa pra gente, né? Porque nós teríamos menos 2 igual a 2 elevado a x, tá? Essa igualdade não tem solução pra gente, tá? Então essa aqui está descartada, tá? E ficamos só com 1 é igual a 2 elevado a x, né? Que é essa solução aqui. Lembrando que 1 é 2 elevado a 0, né? Isso é igual a 2 elevado a x, e portanto x só pode ser 0. Bom, então chegamos ao nosso último exercício de hoje. Também é um do tipo aparentemente estranho aqueles que a gente estudou, né? No início. Mas é uma questão realmente só de a gente identificar a base, qual é a base comum, tá? Aqui é relativamente simples. É só vocês observarem que 2/3 na verdade é o inverso de 3/2, né? Então nós teríamos isso, 2/3 nada mais é do que 3/2 elevado a menos 1 ou vice-versa, né, pessoal? Então se a gente empregar esse resultado aqui, nós teríamos 2 vezes 3/2 elevado a menos 1 multiplicado por x dá menos x. Menos 5, 3/2 elevado a x mais 3 igual a 0. Aqui sim nós caímos numa equação conhecida, na medida que a base aqui é comum, é 3/2, né? E lembrando particularmente que 3/2 elevado a menos x nada mais é do que 3/2 elevado a x e elevado a menos 1. Com isso nós podemos fazer a mudança de variável, y igual a 3/2 elevado a x, tá? E substituir nessa equação aqui. Com isso nós vamos ter, né? Com isso nós vamos ter essa equação 2y a menos 1 menos 5y mais 3 igual a 0.
ajeitando um pouquinho aqui essa equação, ela ficaria 5y² menos 3y menos 2 igual a 0. Para quem assiste, para quem acompanha as nossas aulas, nós sabemos fazer rapidinho isso, né? Só decompor 1 em 5, aqui 1 e 2, né? Repare aqui que o resultado tem que dar menos 3, né? Então, claro, aqui tem que ser menos 1 e aqui mais, né? Produto cruzado, isso aqui vai dar menos 5 e aqui vai dar 2. Então a fatoração aqui, ela é simples, é y menos 1, 5y mais 2, igual a 0. Para quem está tendo uma dificuldade de acompanhar essa passagem, basta ver as nossas aulas lá de equação, onde nós explicamos direitinho o método aqui de resolução. Bom, esse termo aqui vai dar uma resposta negativa, não interessa para a gente, vai dar menos 2/5. E aqui y igual a 1 é a resposta que interessa para a gente, lembrando que isso aqui nada mais é do que 3/6 elevado a x, certo? E, portanto, x igual a 0. Com isso nós terminamos a aula de hoje, que foi bastante extensa, bastante dados, né? Bastante informações, mas as dificuldades aqui que provavelmente a maioria de vocês eventualmente tenham de ter para acompanhar essa aula, provavelmente está relacionada a temas que não é propriamente a equação exponencial, é a resolução de equação do primeiro grau, do segundo grau, fatoração ou mesmo propriedades de potenciação e radiação. Então, para todas essas pessoas, né, todos aqueles que estão com esse tipo de problema, a gente pede para dar uma olhadinha lá nos vídeos que falam especificamente sobre isso, né, sobre potenciação, radiação, resolução da equação do segundo grau, ok? Então, por hoje é só e a gente se vê na próxima aula, então. Até mais, pessoal.